Antes daquele contato, as noites eram sempre iguais, longas, silenciosas e tensas. As mães italianas aprendiam a reconhecer o som da guerra mesmo quando ela parecia distante. Um passo mais pesado do lado de fora, um motor ao longe. Um silêncio repentino onde antes havia ruídos comuns. Tudo isso bastava para que o corpo entrasse em alerta. As crianças sentiam primeiro. Mesmo sem entender exatamente o que estava acontecendo, elas percebiam o medo nos adultos. Choravam sem motivo aparente. Acordavam no meio da noite. Se agarravam às mães sempre que ouviam vozes masculinas do lado de fora. Dormir profundamente era algo raro. Muitas vezes, não dormiam. Uma das mães relataria mais tarde que seu filho pequeno acordava assustado sempre que alguém batia a porta de uma casa próxima. Não precisava ser forte, bastava o som seco. O corpo da criança reagia como se já soubesse que aquilo significava perigo. Ele não dormia, disse ela anos depois. Só cochilava de exaustão. Essas mulheres viviam em vilas pequenas, marcadas por destruição parcial e pela passagem constante de tropas. Soldados iam e vinham. Alguns falavam alto, outros batiam portas, outros apenas passavam, mas deixavam rastros de tensão. As mães aprenderam a manter os filhos próximos, a falar baixo, a não deixar as crianças correrem livremente, a ensinar, mesmo sem palavras, que era preciso ficar quieto para sobreviver. Por isso, quando ouviram que soldados brasileiros tinham chegado à região, a reação inicial não foi curiosidade. Foi preparação. Algumas mães recolheram os filhos para dentro de casa. Outras fecharam janelas. Outras simplesmente apertaram as crianças contra o peito e esperaram. A experiência ensinara que não havia motivo para esperar algo diferente. O primeiro contato aconteceu de forma simples. Um pequeno grupo de pracinhas passou pela rua principal da vila. Não houve gritos, não houve correria. Apenas passos firmes, mas controlados. Alguns moradores observavam de longe, com cautela. Uma das mães estava sentada no degrau da casa, com o filho no colo. O menino mantinha o rosto escondido no casaco dela, como fazia sempre que via homens armados. O corpo dele estava rígido. Os pracinhas diminuíram o ritmo ao perceberem a presença de civis. Não pararam de imediato. Apenas reduziram o passo. Um deles fez um gesto curto com a cabeça, como cumprimento. Nenhuma palavra foi dita. A mãe estranhou. Não era comum aquele cuidado. Normalmente, soldados passavam sem olhar, ou olhavam demais. Aquela neutralidade respeitosa causou confusão. O menino continuava agarrado, respirando rápido. Um dos brasileiros se agachou a alguns metros de distância. Não se aproximou demais. Apenas se abaixou, ficando na altura da criança. Tirou o capacete lentamente e o colocou no chão. O gesto foi simples, quase automático. Nada mais foi feito. O menino levantou o rosto por alguns segundos, curioso apesar do medo. Olhou rápido e voltou a se esconder. Mas algo tinha sido diferente. Ele tinha olhado. A mãe percebeu isso imediatamente. Ele nunca olhava, relataria depois. Sempre se escondia. Os brasileiros seguiram caminho logo depois. Não houve conversa. Não houve distribuição de nada. Apenas aquele contato breve, silencioso e inesperado. Naquela noite, a mãe fez o que fazia sempre. Preparou o pouco que tinha para comer. Deitou o filho. Ficou ao lado dele, atenta a qualquer som, esperando o choro, o susto, o despertar brusco. Mas algo aconteceu. O menino demorou um pouco para pegar no sono. Virou de um lado para o outro. Murmurou algo incompreensível. Depois, relaxou. A respiração ficou lenta, profunda. A mãe percebeu isso e ficou imóvel. Não queria arriscar acordá-lo. Observou o peito subindo e descendo com regularidade. Os músculos do corpo, antes sempre tensos, estavam soltos. Ele dormia. Não um cochilo curto, um sono real.
Ela passou horas sentada ao lado da cama, sem acreditar completamente no que via. A qualquer momento esperava que algo o despertasse. Um ruído, um passo, uma voz. Nada aconteceu. Quando amanheceu, o menino ainda dormia. Foi nesse momento que a mãe entendeu que algo tinha mudado. Não fora um gesto grande. Não fora uma promessa. Fora apenas a ausência de ameaça percebida. Nos dias seguintes, outras mães começaram a comentar coisas parecidas, sempre em voz baixa. Uma dizia que a filha tinha parado de chorar ao ouvir passos. Outra dizia que o filho já não se escondia imediatamente. Eles falam baixo, comentou uma delas. Eles não correm perto das crianças, disse outra. Essas observações se acumulavam. As mães começaram a perceber que os pracinhas brasileiros, mesmo sem falar a língua, ajustavam o comportamento ao ver crianças. Diminuíam o tom de voz, evitavam movimentos bruscos, não entravam em casas sem necessidade, não ocupavam espaços onde crianças estavam brincando. Isso não eliminava o medo completamente. A guerra ainda existia, o risco ainda estava ali. Mas, pela primeira vez em muito tempo, o medo não dominava a noite inteira. E, para aquelas mães, isso significava tudo. Porque, quando uma criança consegue dormir em meio à guerra, algo profundamente humano aconteceu. E aquele primeiro sono tranquilo seria apenas o começo de uma mudança silenciosa que marcaria todas elas. Depois daquela primeira noite diferente, nenhuma das mães comentou imediatamente o que havia acontecido. Não porque não quisessem, mas porque tinham medo de criar expectativas. A guerra tinha ensinado que qualquer alívio podia ser temporário. Ainda assim, algo estava claro para todas. As crianças estavam reagindo de um jeito novo. Os sinais apareciam cedo, logo pela manhã. Crianças que antes acordavam assustadas passaram a despertar em silêncio. Algumas ficavam sentadas na cama por alguns segundos, olhando em volta, como se verificassem se tudo ainda estava igual. Outras simplesmente continuavam dormindo um pouco mais. Para mães acostumadas a noites interrompidas por choro, isso era algo quase inacreditável. Uma delas relatou que, ao ouvir passos na rua, o filho não correu para debaixo da mesa, como fazia antes. Apenas levantou o olhar e continuou sentado. A mãe percebeu isso e sentiu um aperto no peito. Ele não se assustou, pensou. Esse tipo de detalhe começou a se repetir em outras casas. Pequenos comportamentos que, isolados, poderiam parecer irrelevantes, mas que juntos formavam um padrão claro. O medo já não comandava cada reação. As mães começaram a trocar olhares quando se encontravam perto das casas ou nos poucos espaços comuns da vila. Ainda falavam baixo, mas agora havia algo diferente no tom. Não era euforia. Era cautela, misturada com surpresa. "O seu também dormiu melhor?" perguntou uma delas, quase sussurrando. A outra hesitou por um instante antes de responder. Dormiu. Essa simples troca confirmou o que cada uma já suspeitava sozinha. Os pracinhas continuavam passando pela vila em pequenos grupos, sempre do mesmo jeito. Passos firmes, mas controlados. Vozes baixas. Nenhuma correria desnecessária. Quando percebiam crianças por perto, diminuíam ainda mais o ritmo. As mães começaram a notar isso conscientemente. "Eles mudam o jeito quando veem os pequenos", comentou uma delas. E era verdade. Os brasileiros não precisavam ser instruídos. Parecia instinto. Muitos vinham de famílias grandes, com irmãos mais novos, sobrinhos, filhos deixados no Brasil. Reconheciam nas crianças italianas algo familiar. Em um dos relatos, uma mãe descreve que seu filho, curioso, deixou cair um brinquedo improvisado perto do caminho por onde os soldados passavam. O objeto rolou até perto das botas de um dos pracinhas. A mãe prendeu a respiração. O soldado parou. Olhou para o brinquedo. Depois se agachou lentamente.
Pegou o objeto e o colocou no chão, empurrando-o de volta com o pé, sem se aproximar da criança. Em seguida, seguiu caminho. Nada mais. Mas, para aquela mãe, aquilo significava muito. Nenhum gesto brusco, nenhuma repreensão, nenhuma palavra dura. O menino olhou para a mãe, surpreso. Depois, pegou o brinquedo e voltou a brincar. Ele não chorou, relatou ela mais tarde. Esse tipo de interação começou a mudar a dinâmica da vila. As crianças passaram a permanecer mais tempo do lado de fora durante o dia, sempre próximas das mães, mas sem o pânico constante. Algumas até se arriscavam a observar os pracinhas de longe, com curiosidade. As mães observavam tudo com atenção extrema. Não baixavam totalmente a guarda, mas já não escondiam os filhos imediatamente ao ouvir passos conhecidos. À noite, o impacto era ainda mais evidente. As crianças adormeciam mais rápido. Acordavam menos vezes. Algumas passaram a dormir profundamente, algo que não acontecia havia meses. Uma mãe comentou em voz baixa, quase com culpa. Eu tinha esquecido como era ver ele dormir assim. Essa frase resumia o sentimento geral. A guerra tinha roubado até mesmo a memória do que era normal. Aquele retorno parcial à normalidade era ao mesmo tempo reconfortante e doloroso. Os pracinhas continuavam sem saber do impacto que causavam. Para eles, aquilo era apenas comportamento básico. Não gritar, não correr perto das crianças, não ocupar espaços desnecessariamente. Mas, para as mães, isso mudava tudo. A confiança começou a se construir não em grandes gestos, mas em repetição. Dia após dia, os brasileiros se comportavam da mesma forma. Não havia mudança repentina. Não havia exceções assustadoras. Essa consistência foi o que convenceu as mães de que não se tratava de acaso. Eles são assim sempre, disse uma delas. Essa constatação abriu espaço para algo novo, a possibilidade de respirar. As mães passaram a dormir um pouco mais tranquilas também. Não profundamente, mas sem o estado de alerta absoluto que as acompanhava havia tanto tempo. Pela primeira vez, o silêncio da noite não significava ameaça imediata. A guerra ainda estava ali. Explosões ainda eram ouvidas ao longe. O futuro ainda era incerto. Mas, dentro daquela vila, algo tinha se deslocado. O medo não tinha desaparecido, mas tinha recuado o suficiente para permitir que as crianças descansassem. E, para aquelas mães, isso era uma vitória silenciosa, talvez a maior que poderiam imaginar naquele momento. Com o passar dos dias, as mães começaram a perceber que a mudança nos filhos não era apenas passageira. Não se tratava de uma noite isolada ou de um momento de exaustão. Algo mais profundo estava acontecendo. Algo que mexia diretamente com a forma como aquelas crianças voltavam a enxergar o mundo ao redor. O primeiro sinal disso apareceu nos gestos mais simples. Crianças que antes se agarravam às pernas das mães passaram a se soltar por alguns instantes. Não se afastavam muito, mas davam pequenos passos sozinhas. Observavam, exploravam, voltavam. Esse vai e vem, tão comum antes da guerra, tinha desaparecido por meses. Agora, começava a reaparecer. As mães observavam com atenção quase dolorosa. Ele anda como antes, comentou uma delas, com a voz embargada. Esse, como antes, carregava um peso enorme. Não se referia apenas ao movimento físico, mas à ausência de pânico constante. As crianças começavam a agir como crianças novamente, mesmo em um ambiente ainda marcado pela guerra. As conversas entre as mães passaram a ficar mais profundas. Já não falavam apenas do sono ou do choro. Falavam do medo que tinham carregado sozinhas por tanto tempo. Algumas confessaram que tinham parado de sonhar à noite. Outras diziam que acordavam sempre prontas para fugir. Eu dormia com ele no colo, contou uma delas. Mesmo cansada, não soltava. Essas confissões surgiam porque, pela primeira vez, havia espaço para falar.
O medo tinha diminuído o suficiente para permitir reflexão, e essa reflexão trazia à tona o desgaste acumulado. O comportamento dos pracinhas brasileiros continuava sendo o mesmo. Nenhuma mudança brusca, nenhuma exceção preocupante. Essa constância era o que mais impressionava as mães. Não era gentileza ocasional, era postura. Uma das mulheres observou que, mesmo em momentos de tensão, os brasileiros evitavam elevar a voz perto das casas onde sabiam que havia crianças. Quando precisavam se comunicar entre si, afastavam-se alguns metros. Esses detalhes não passavam despercebidos. Eles pensam antes, disse uma mãe. Pensam nas crianças. Essa percepção começou a gerar um vínculo silencioso. Não havia conversas longas, não havia promessas, mas havia reconhecimento mútuo. As mães sabiam que aqueles homens não estavam ali para machucar seus filhos. E os pracinhas sabiam que aquelas mulheres protegiam algo precioso. Esse reconhecimento criou uma responsabilidade dupla. As mães passaram a se preocupar com os soldados também. Observavam se havia perigo, se algo parecia estranho na vila, se movimentos incomuns surgiam. Em um dos relatos, uma mãe percebeu movimentação diferente durante a tarde. Pessoas que normalmente ficavam nas casas tinham saído. O clima estava estranho. Ela chamou uma das outras mulheres e apontou discretamente para o caminho por onde os brasileiros costumavam passar. O aviso não foi verbal. Foi gestual. O mesmo tipo de gesto que os civis usavam para alertar patrulhas. Os pracinhas entenderam, mudaram o trajeto. Mais tarde, soube-se que havia risco real naquela área. As mães perceberam que também podiam proteger. Essa troca silenciosa aprofundou o vínculo. Não era amizade no sentido comum. Era algo mais contido, mais sério. Um pacto implícito de cuidado mútuo. Ao mesmo tempo, um novo medo começou a surgir. O medo do fim daquele contato. As mães sabiam que tropas não ficam para sempre. Sabiam que ordens mudam. Sabiam que aquela presença poderia acabar a qualquer momento. Esse pensamento começou a aparecer nas conversas noturnas. E quando eles forem embora? Perguntou uma delas, certa noite. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ninguém queria responder, porque a resposta era óbvia. O medo poderia voltar. O choro poderia voltar. As noites poderiam voltar a ser longas. Essa consciência tornava cada dia mais significativo. Cada noite tranquila ganhava valor dobrado. As mães passaram a aproveitar momentos simples, crianças dormindo, brincando em silêncio, respirando sem sobressaltos. Algumas mulheres começaram a guardar essas lembranças conscientemente, como se soubessem que precisariam delas no futuro. Uma comentou: "Se isso acabar amanhã, eu vou lembrar desse sono." Essa frase resume o impacto emocional daquele período. Não era apenas sobre segurança momentânea. Era sobre memória. Sobre dar às crianças uma lembrança diferente da guerra. Os pracinhas, sem saber, estavam oferecendo isso. Não comida, não abrigo, mas algo mais difícil. Uma pausa no trauma. As mães começaram a se dar conta disso e sentiram gratidão profunda, misturada com angústia. Gratidão pelo que estava acontecendo. Angústia por saber que era temporário. Esse sentimento contraditório marcou aquela fase. Um alívio que vinha acompanhado de vigilância emocional constante. Aproveitar sem se apegar demais. Confiar sem esquecer que a guerra ainda estava ali. As crianças, alheias a essa complexidade, apenas reagiam. Dormiam melhor, choravam menos, brincavam quando podiam. E, ao fazer isso, devolviam às mães algo que elas julgavam perdido. Esperança cautelosa. Essa esperança não era ingênua, era frágil, mas existia. E justamente por isso, tornava o momento da separação ainda mais difícil de enfrentar. Porque quando uma mãe vê o filho dormir em meio à guerra, ela entende o valor disso. E quando percebe que aquilo pode acabar, o coração se prepara,
mesmo sem querer. A despedida ainda não tinha acontecido, mas já estava sendo sentida. A notícia da partida não chegou de forma clara. Nenhum aviso oficial foi dado às mães. Nenhuma explicação detalhada foi oferecida. Ainda assim, elas perceberam. O ritmo mudou. Os horários deixaram de ser previsíveis. Os pracinhas começaram a organizar equipamentos com mais frequência. Conversavam entre si em tom baixo, mas com urgência. As mães reconheceram os sinais. Tropas não permanecem. A guerra não permite permanência. O primeiro sentimento foi apreensão. Não pânico, mas um aperto silencioso no peito. A lembrança imediata foi das noites anteriores à chegada dos brasileiros, do choro, da vigília constante, do cansaço extremo. Vai acabar, pensou uma delas. Nenhuma mãe disse isso em voz alta, mas todas sentiram. As crianças não entenderam de imediato. Continuaram dormindo melhor. Continuaram brincando quando possível. Continuaram reagindo com menos medo aos sons conhecidos. Essa normalidade frágil tornava a situação ainda mais dolorosa para as mães, que sabiam que aquilo podia ser interrompido a qualquer momento. No dia da partida, os pracinhas passaram pela vila mais cedo do que o habitual. Não houve alarde. Não houve formação visível. Apenas movimento constante. As mães começaram a se posicionar próximas às portas, com os filhos por perto, observando. Uma das crianças perguntou algo simples, quase inocente. Eles vão voltar? A mãe não respondeu de imediato. Não sabia o que dizer. Quando os brasileiros passaram pela última vez, fizeram o que sempre tinham feito. Diminuíram o ritmo, evitaram barulho, mantiveram distância respeitosa das casas. Não tentaram chamar atenção. Um dos pracinhas olhou para uma das crianças que o observava. Não sorriu abertamente. Apenas fez um gesto discreto com a cabeça. O mesmo gesto de sempre. A criança retribuiu com um olhar curioso, sem medo. A mãe percebeu aquilo e sentiu os olhos arderem. Não chorou. Apenas apertou o filho um pouco mais perto. Depois disso, eles se foram. A vila ficou silenciosa. Um silêncio diferente do anterior. Não era o silêncio pesado do medo imediato. Era um silêncio de ausência. As mães ficaram paradas por alguns minutos, como se esperassem que algo mais acontecesse. Nada aconteceu. Naquela noite, o receio voltou com força. As mães prepararam as crianças para dormir como faziam antes, mas agora com um cuidado ainda maior. Ficaram sentadas ao lado das camas. Ouviram cada ruído. Contaram cada passo do lado de fora. Esperavam o choro. Ele não veio. As crianças dormiram. Algumas demoraram um pouco mais para pegar no sono. Outras se mexeram inquietas. Mas, no fim, adormeceram profundamente. O corpo tinha aprendido algo novo. A memória recente de noites tranquilas ainda estava ali. Uma das mães percebeu isso e chorou em silêncio. Não de medo, de alívio misturado com tristeza. Ele aprendeu que dá para dormir, pensou. Nos dias seguintes, a ausência dos brasileiros foi sentida de forma clara. Outras tropas passaram. Outros sons surgiram. A vigilância precisou ser retomada. Ainda assim, algo não voltou ao estado inicial. As crianças não regrediram completamente. Continuavam mais calmas do que antes. Dormiam melhor do que nos meses anteriores. O trauma não tinha sido apagado, mas tinha sido interrompido. As mães entenderam então o verdadeiro impacto daquele contato. Não tinha sido apenas proteção momentânea. Tinha sido uma referência. Um ponto fora da curva que mostrou às crianças que nem todo adulto armado representava ameaça imediata. Essa referência ficou. Anos depois, algumas dessas mães relataram que os filhos não cresceram com medo absoluto de homens fardados. Tinham cautela, mas não pânico. Dormiam. Confiavam um pouco mais no mundo do que poderiam ter confiado. Eles lembravam, disse uma delas, mesmo pequenos,
Os pracinhas brasileiros nunca souberam disso. Nunca ouviram esses relatos. Nunca souberam que, em uma vila italiana, crianças voltaram a dormir por causa da forma como eles caminhavam, falavam e se comportavam. Eles voltaram para suas missões, para seus riscos, para suas próprias noites difíceis, mas deixaram algo para trás. Não um objeto, não um símbolo visível, mas uma memória corporal de segurança. Para aquelas mães, isso foi tudo. Por quê? Em meio à guerra, não há vitória maior do que ver um filho dormir. E às vezes, essa vitória vem de gestos tão simples que ninguém imagina o impacto que causam. Eles partiram, mas o silêncio tranquilo daquelas noites ficou, e ficou para sempre.